Pede para ligar depois. Convido desde logo para comparecer aqui à tribuna o doutor Marcelo de Andrade Tapai, que falará em nome da parte recorrida deste recurso especial. Boa tarde, doutor Paulo. 15 minutos, tá? Perfeito. Vou ser até mais breve. Doutor Paulo de Tarso São Severino, ministros Marco Buzzi e Moura Ribeiro, ao ilustre defensor do Ministério Público Federal, advogados e demais presentes. Inicialmente, eu gostaria aqui de dizer que eu vou falar um pouco além da defesa do meu cliente em si. Eu tenho aí cerca de 3 mil ações contra construtoras, eu defendo clientes que compraram imóveis na planta de diversos outros problemas. Então, a minha fala aqui ela vai ser muito menos jurídica, porque o direito os senhores conhecem muito bem, e eu não estou aqui para dar aula para ninguém, foi muito bem exposto pelo senhor subprocurador a questão legal. Eu gostaria um pouco de passar a experiência prática de como essa venda é feita no momento em que o consumidor ele se dirige ao estande de vendas e como ele é levado a assinar esse contrato, ou esse contrato de compra e venda, sendo obrigado a também pagar a corretagem. A questão legal aqui, só por uma introdução, já foi dita o artigo 722, que estabelece de quem é a obrigação de pagar a corretagem, mesmo que esse contrato tenha sido firmado de forma tácita entre a sociedade e a imobiliária, isso não atinge o consumidor. Aqui está o recurso especial do ministro João Otávio Noronha, que estabelece quem é a obrigação de pagar a taxa de corretagem, daquele que efetivamente contrata o corretor, é ele que vai buscar o auxílio do corretor e, portanto, a responsabilidade do pagamento é dele. E aí todos os pontos legais que são atingidos quando se cobra do consumidor essa taxa. Então tem a questão também da dever de transparência, que não é claramente informado para a pessoa que vai ao estande de vendas como isso é realizado. Em síntese, uma pessoa ela é atraída ao estande de vendas pela publicidade da empresa. Não há um corretor que ela contrate e que vá levá-la para conhecer diversos imóveis. Essa pessoa, ela passa no estande de vendas, em frente ao estande de vendas, ela vê na internet, ela vê na publicidade, e ela se dirige até esse estande de vendas, movido pelo marketing, pela publicidade. Quando ela chega no estande de vendas, ela não tem a opção de contratar pessoa A, B ou C. Aliás, todos para aquele consumidor parecem, no primeiro momento, prepostos da empresa e realmente o são. Então, a pessoa não tem condições de dizer eu quero ser atendido pelo vendedor A, B ou C dentro do próprio estande de vendas. Ela não consegue nem escolher quem vai atendê-lo. Essa pessoa que vai atendê-lo, ela mostra o produto como quem mostra um carro numa concessionária de automóveis. Ela expõe ali as benesses do imóvel, ela não mostra para o consumidor eventuais problemas, riscos ou coisas que não são atrativos do imóvel, ou seja, age exclusivamente no interesse próprio da incorporadora, como o vendedor fosse. A formação contratual que se diz haver aí não é uma formação contratual. A pessoa foi lá para comprar um imóvel. Ela está comprando um imóvel e chegou por conta própria. Esse imóvel lhe foi apresentado como qualquer outro produto lhe é apresentado. Ela não tem ciência que ela teria que contratar esse profissional que está no estande de vendas para atendê-lo. Então, é um contrato que claramente não há uma formação contratual clara com a expressão da vontade da pessoa. Ela acaba entrando num círculo que ela não entende muito bem como funciona, e essa compra querem caracterizar como um contrato. E aí vem a alegação que isso é praxe do setor, é uso do setor. Mas a praxe e o uso, ela não pode se sobrepor à legislação existente. Ela pode cobrir lacunas da lei. Mas existe uma legislação existente, válida, que estabelece exatamente o que é o serviço de corretagem
e de quem é o dever de pagá-la. Havendo essa legislação, não há mais o que se discutir. A lei é clara sobre o assunto e deve-se cumprir a lei. Então, conforme eu adiantei, faltam elementos que caracterizam o serviço de corretagem, porque não há aproximação das partes. Existe ali a venda direta, um comparecimento espontâneo do consumidor no estande de vendas. Ele tem a impossibilidade da escolha do profissional, ele é impossibilitado de negociar as bases contratuais, ou seja, aquilo que ele tem que pagar está estipulado já pelo vendedor, pela incorporadora, num contrato que ele simplesmente deve aderir. Ele não tem a opção, a possibilidade sequer de discutir com esse profissional, que em tese estaria trabalhando em favor dele, quais os valores a serem pagos. Esse profissional, então, não está trabalhando em favor do consumidor, e sim da incorporadora. E falta o elemento confiança. Não é uma pessoa que eu escolhi para me representar. Repito, é uma pessoa que está lá à disposição da empresa e que eu sou obrigado a aceitá-la como se fosse o meu representante. Outro ponto que salta aos olhos é que quando alguém vai comprar um imóvel na planta, também descaracteriza a questão de que esse corretor estaria fazendo um serviço sem vinculação com nenhuma das partes. Porque se o cliente chegar nesse imóvel e disser, eu prefiro ver um outro imóvel concorrente na rua de trás, muito semelhante, para poder fazer uma comparação, ele não tem a possibilidade de ver um segundo imóvel. Ele necessariamente vai ter que, se comprar esse imóvel, ser atendido por esse corretor que não lhe dá a opção de comprar outro imóvel de companhia diferente. Esse corretor, ele vende somente o imóvel dessa empresa. Ou seja, a função do corretor, que é a aproximação das partes e trazer o melhor negócio para o cliente, ela deixa de existir quando esse corretor não dá opção para o cliente. E aí, eu começo a trazer alguns exemplos das diversas incorporadoras, são exemplos aleatórios de como é feita a venda. A pessoa, no momento que ela vai comprar o imóvel, ela não tem ciência exata do que ela está pagando. E aí lhes são apresentadas as planilhas de cálculo, onde estão envolvidos diversos valores que, num primeiro momento, lhes são vendidos como o valor do imóvel. E de todo o valor pago, um pequeno percentual vai efetivamente para a incorporadora. Disse para o consumidor, você vai ter que pagar o ato, o sinal de tantos R$1.000. E desse sinal que ele paga, um pequeno percentual realmente vai para a incorporadora. Os demais valores vão para toda a cadeia de venda. E pode notar que não é só o corretor que recebe valor. Tem o coordenador, o gerente, o diretor, o coordenador do supervisor, o supervisor. Além da corretagem, também podem notar em outros exemplos, existem aí os prêmios pagos a todos os profissionais que estão nessa venda. Que, na verdade, eles fazem parte do negócio, eles são funcionários da empresa e toda a hierarquia de venda, além da corretagem, também é paga pelo consumidor. Todos os exemplos aí para a gente poder ver que é uma prática comum das empresas no mercado. Então, as empresas são parceiras, elas são empresas coligadas, porque elas estão no mesmo fim, para o mesmo fim. E mais do que isso, a maioria das incorporadoras tem empresas de venda própria. São empresas do mesmo grupo. Elas criam uma empresa de venda para dissimular essa questão da corretagem. Então, a mesma empresa que vende de forma direta, ela cobra do consumidor a corretagem. Podemos ver aí nos exemplos, todas as empresas têm. A Gafisa Vendas, a Iven Mob, a Tecnisa, tem a Tecnisa Consultoria de Imóveis, a Seller, que é uma empresa da Cirela, a Exetec, tem a Tec Vendas. E todas elas têm toda aquela lista de pagamento para diretor, superintendente, gerente, coordenador, premiação. Ou seja, a venda é direta, cria-se uma terceira pessoa jurídica, como se fosse uma corretora, uma imobiliária, para poder cobrar do consumidor uma despesa própria da venda. Também a Rossi,
espelho da escritura, e aí eles denominam como espelho de escritura aquilo que é o pagamento inicial, e dá uma confusão para a pessoa, porque se isso é um espelho de escritura, deveria ser esse o valor que conste no contrato como o valor do imóvel, e não é. O que está no espelho da escritura é o valor que o consumidor vai pagar como um todo. Quando ele recebe o compromisso de compra e venda, ele vai ver que o imóvel custa menos, ou seja, ele pagou por fora a corretagem. E daí até uma pergunta que eu faria aqui, que me fazem ele não pagaria de qualquer jeito a corretagem? Sim, ele pagaria de qualquer jeito a corretagem, ou esse valor seria cobrado do consumidor de alguma forma? Sim, as empresas cobrariam do consumidor da mesma forma. Porém, não sei se cobrariam o mesmo preço, uma vez que tivessem que incluir isso no custo do imóvel, até por uma questão de concorrência. E segundo, isso causa sim um prejuízo para o consumidor. Admitindo que esse consumidor vá precisar fazer o distrato por motivo pessoal, o distrato que é autorizado pela súmula 543 dessa casa, caso esse valor da corretagem esteja fora do cômputo pago pelo consumidor, ele, em tese, perderia esse valor, uma vez que ele só tem a ser restituído o percentual pago pelo imóvel. Então, se esse valor estiver destacado do preço do imóvel, no momento do distrato ele seria perdido de forma integral, o que causa, sim, um prejuízo para o consumidor. E aí, por último, a forma como os imóveis são vendidos de forma direta, e o que mostra que o consumidor ele compra o imóvel da empresa. Ele vai por conta da imagem da empresa. Pode ver em todas as publicidades o desafio da Gafisa, que compra direto com a empresa, o desafio da Cirela, Única Chance, venda direto com a construtora, fale com o nosso diretor. Então, as empresas elas vendem esse imóvel para a pessoa, em momento algum elas deixam transparecer para a pessoa que o profissional que realizaria a venda seria um profissional terceiro, e que o consumidor seria obrigado a pagar esse profissional terceiro sob pena de não comprar o imóvel. A venda é claramente casada. Se eu não contratar esse terceiro, eu não compro o imóvel. Eu poderia, por exemplo, alegar, então eu levo um corretor da minha confiança, já que eu vou ter que fazer o negócio na pessoa de um corretor. Não, você não pode levar um corretor da sua confiança. Tem que ser necessariamente um profissional nosso, indicado por nós, e que você paga. Em síntese é isso, eu agradeço a oportunidade.